Bom, vamos lá então, pessoal. Boa noite novamente. Pessoal, eu já tinha falado ali na última aula nossa de sexta-feira, né? É, Sobre o andamento aí das nossas disciplinas, né? Então, eu já publiquei lá também no portal os avisos, as datas e tudo mais. E hoje a gente vai ter então, pessoal, uma aula só para dar uma revisada naquilo que a gente já trabalhou, né? Com relação a HTML e CSS. Porque daí as próximas aulas a gente vai ter avaliação, né? A gente tem aquela avaliação do caderno, que é na segunda-feira que vem, e na outra segunda daí a gente tem uma prova individual, né? Uma prova individual que vai ser feita por aqui, né? Claro que se a gente estiver aqui ainda em isolamento, né? Mas bem provavelmente que a gente esteja ainda, mas a gente tem as duas próximas aulas como sendo avaliação, né? Então vou fazer uma aula hoje, pessoal, fazendo uma revisão, claro, que não vai dar para mostrar tudo, não vai ter como a gente ver todas as questões, mas eu vou tentar abordar as questões mais importantes, né, que a gente veio trabalhando nas últimas aulas, e aí com certeza vai sobrar um tempo depois, né, um tempo considerável, e aí eu vou deixar para tirar dúvida, né, resolver algum exercício, alguma coisa nesse sentido, beleza? Então é o seguinte, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, só deixa eu fechar os negócios aqui do TCC, beleza, e daí a gente já começa lá. Então, beleza, pessoal. A ideia aqui da nossa aula de revisão inclusive já para que vocês vão tendo uma noção de como foram o trabalho, ainda estou corrigindo, já corrigi alguns, comecei esse final de semana a corrigir alguns trabalhos, mas ainda não finalizei. Então, para que vocês já consigam mais ou menos ter uma ideia de como vocês foram no trabalho, eu vou pegar basicamente aquela página principal, né, onde a gente tem algumas coisas interessantes ali, né, para resolver. Eu vou fazer a revisão em cima daquela página principal do nosso trabalho, tentar deixar o mais próxima possível daquilo que a gente já tinha lá. Então, deixa eu até fazer o seguinte aqui. Vou abrir o trabalho e aí a gente vai fazendo em cima daquilo que está lá. Beleza? E aí, se forem tendo dúvida, pessoal, qualquer coisa do tipo, vão escrevendo aí que a gente vai resolvendo com o passar da aula. Só abrir aqui o documento. Então, beleza, né, pessoal? A gente tinha aqui essa página principal, né? Onde aqui já dá para a gente gastar um bom tempo da nossa aula. Onde a gente vai fazer a revisão. Então a gente tem ali um cabeçalho, temos uma barra de navegação, depois temos uma parte central, que seria a parte do nosso conteúdo, né, pessoal, dividido em 4 partes, né, e aí tinha uma sacada que a gente já tinha visto isso, né, eu já mostrei como é que utiliza o Flexbox, mas tinha que ter entendido bem como é que esse cara funciona para daí conseguir dividir esses caras aqui, né, nas 4 partes que a gente tem ali, para conseguir deixar o mais próximo possível ao desenvolvimento do nosso trabalho. Então eu vou mostrar essas partes, pessoal, depois vou mostrar aqui a questão da navegação, da barra de navegação, tem algumas coisas importantes aqui também, principalmente com relação ao CSS, e aí depois, se der um tempinho, a gente até pode mostrar aquela parte ali, que era a parte final do formulário, né? Dá pra gente mostrar algumas coisas aqui também, se sobrar um tempinho a mais. Então eu vou criar aqui, ó, primeiro, pessoal, uma página HTML, eu vou formatar, vamos dar um nome aqui, ó, de revisão.
.html. E aí primeiro eu vou criar todo o HTML dela, vamos rodar, vamos ver ela sem o HTML, para depois a gente aplicar o CSS, beleza? Deixa eu só ver se está gravando aqui, está gravando. Então beleza, então tá tudo certo. E aí é o seguinte, deixa eu só fazer o seguinte. Aí. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente precisa, né, obviamente, né, nós já vimos aí, mas a gente precisa sempre colocar aquela estrutura básica do nosso documento HTML. Né, então vamos gerar aqui automaticamente, a gente já tem lá aquelas bibliotecas que geram para nós. Vocês vão ver que, pessoal, para a sequência aí, quando a gente começar a trabalhar com JavaScript, com jQuery, com Bootstrap, algumas coisinhas a mais aí na sequência da disciplina, a gente vai instalar mais extensões aqui. E aí já recomendo, pessoal, fugindo um pouquinho da disciplina aqui quem quiser, pessoal, depois utilizar o próprio Visual Studio Code para programar em C, que é o que a gente vai fazer na sequência aí, né, pessoal, da nossa disciplina de algoritmos, também já pode configurar esse cara aqui, ó, para fazer isso. Se vocês procurarem, tem vários tutoriais ali que mostram como fazer a instalação das extensões, e tem que configurar algumas coisinhas aqui para que funcione, beleza? Então quem quiser utilizar, pode utilizar o Visual Studio Code. Quem não quiser utilizar, pessoal, tem uma outra ferramenta que também eu vou acabar utilizando o Visual Studio Code porque a gente já está trabalhando com ela aqui. Mas tem uma ferramenta bem conhecida que é o Dev C++, que esse é basicamente instalar, next, 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 finish, e você já faz a instalação. Mas eu prefiro utilizar aqui no Visual Studio Code, tem a questão das cores, né? O Visual Studio Code, querendo ou não, já é uma ferramenta mais avançada ali que o Dev, mas fica a critério aí, só fazendo um parênteses ali. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos criar a nossa página inicial, vamos criar aqui toda a estrutura básica dela, né? Então temos aqui o HTML, o head, vamos dar o nome aqui, ó, de revisão para o nosso título. A linguagem, né, o idioma a gente não está trabalhando. E vamos colocar aqui também o doctype. Né? HTML é aquela estruturinha básica que a gente tem. Já vou salvar aqui. Vou abrir a página já para a gente ir vendo como vai ficando. Deixa eu só puxar aqui para o lado, que abriu no outro monitor. E aí vamos fazendo as alterações. Deixa eu só ver o negócio aqui. Opa, não tá dando pra ver. Agora que eu vi, eu tava com... Não tá dando pra ver nada? Como é que tá? Ainda bem que eu não... Tava com uma outra tela aberta que não tava com o Discord. O visual... Ah, tá. Então, agora tá dando tranquilo? Ah, não. Então deve ter dado uma travada. Ou era a parte que eu tava falando e não tava mexendo em nada. Aquela hora que eu tava falando ali... deixa eu só ver o negócio aqui. Deixa eu só puxar para cá. Aquela hora que eu estava falando aqui do documento aqui e tudo mais, vocês conseguiram ver essa parte do Word? Mas isso daqui vocês já tinham, né? Mas basicamente a gente vai, ó, pessoal, trabalhar em cima dessa página, né? Aquela página principal ali do projeto em grupo que a gente fez. Então eu vou criar todo o HTML dela, né? Com, obviamente, alguns exemplos, dividir a tela e tudo mais. Não vamos se estender muito no conteúdo, né? Na parte escrita, digamos assim, e vamos prestar bem atenção aqui na parte do HTML e do CSS, beleza? Então a ideia primeiro é construir isso daqui em HTML e depois a gente começa a aplicar, pessoal, o CSS em cima, e aí a gente vai resolvendo as dúvidas, né, e vocês vão conseguindo ver mais ou menos como já foram no trabalho de vocês. Então beleza, pessoal, tá aqui nossa página, né, eu criei ela ali só a estrutura básica, ok? Temos aqui o título, a criptografia, como a gente não setou lá, vejam que os caracteres aqui estão meio zoados, né, então a gente tem que definir lá, caso a gente queira, questão dos acentos, definir o char7 lá para o TF8, né, mas vamos criar aqui então a nossa aplicação. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, aquela página ela estava basicamente dividida, vamos voltar aqui novamente, ó, em 4 partes. Eu tenho um cabeçalho, eu tenho uma barra de navegação, eu tenho uma parte para o conteúdo,
né? E eu tenho aqui embaixo um rodapé, ok? Então a gente primeiro vai dividir nessas 4 partes, beleza? E aí depois a gente vai montando, né, o conteúdo de cada uma delas lá. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Se eu tenho um cabeçalho, pessoal, lembra que eu já mostrei para vocês isso com 2 coisas. Eu já mostrei com as tags semânticas do HTML, que é o header, que é a div, que é o header, a nav, né, o footer, daí a gente tem as seções, né, tem essas tags que são próprias para a gente colocar esse tipo de conteúdo, assim como a gente tem as divs. Então já mostrei as 2 coisas. Como a gente está construindo, pessoal, o esqueleto da nossa aplicação, e a gente tem, obviamente, as tags, né, para fazer isso daí, então a gente vai utilizar a header, que vai ser o nosso cabeçalho. Depois, pessoal, a gente vai ter uma barra de navegação, né, lembrando, né, que tudo isso daqui poderia ser feito com divs, mas a ideia já não é mais essa, a gente já tem as tags para desenvolver cada parte, né, da nossa aplicação, aqueles elementos que são mais comuns. Tenho lá, pessoal, o article, que é basicamente onde a gente pode colocar o conteúdo, e aí a gente pode utilizar seções para ir dividindo a nossa aplicação, e isso a gente pode fazer mais ou menos da forma que quiser, essa divisão dentro da parte do conteúdo, e a gente tem o nosso rodapé. Beleza? E aí é o seguinte, né, pessoal? Vejam que apesar de termos textos aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho o que está dentro do meu cabeçalho, né? Eu simplesmente não vou sair colocando aqui, ó, página para revisão de HTML e CSS, né? Então vamos dizer que eu quero isso daqui no texto, né, do meu cabeçalho. Mas, pergunta, tá certo isso daqui ou tá errado? Quem me diz? Deixa eu só fazer o seguinte, abaixar o volume do Firefox, que não está aparecendo aqui. Aí. Pergunta, pessoal, tá certo sair colocando um texto direto no header ou não? Quem me diz? Sim ou não? Como é que podemos fazer se isso não estiver certo? Pessoal, vejam o seguinte, né? Por mais que a gente tenha a tag do header, né, do nav, do conteúdo, do rodapé, né, e tudo mais, se a gente vai colocar um texto, a gente tem tags específicas para aquele texto, né, ou para, nesse caso aqui é um título. Ah, professor, mas já está dentro do header. Beleza, mas o header serve somente para separar um espaço dentro da página, né? Referente ao cabeçalho. Se eu vou colocar alguma coisa lá dentro, qualquer que seja este alguma coisa, tem que estar dentro da sua tag. Então, se for um texto, né, pode ser dentro de um parágrafo, pode ser dentro de um span, né, se for um título dentro das tags de cabeçalho, de títulos que a gente tem, né, que são os Hs. Então, tomar cuidado que, por mais que a gente fale, tá dentro de uma tag, tá dentro de uma tag que é o header, né? Mas não é, pessoal, a maneira correta. Eu tenho que colocar porque é um texto dentro da tag responsável por cuidar do texto. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com título, né? Então a gente pode, sem problema nenhum aqui, ó, colocar esse cara dentro de um H1. Então vamos colocar esse daqui dentro de um H1. Só vamos identar aqui e beleza. Basicamente no meu header, pessoal, da minha aplicação, e eu tô até com o documento aberto aqui só para ir fazendo certinho do mesmo jeito que estava lá, eu só tinha isso, né? Só tinha aqui um H1, né? E o título da minha página. Já na barra de navegação, pessoal, vejam que a gente tinha ali, ó, diversos links. Ok? Então a gente tinha diversos links ali, né? Ah, professor, como é que você fez? Você fez com botão? Não, né? A gente não faz isso com botão, pessoal. Geralmente as barras de navegação, né? Não lembro se eu já tinha mostrado isso para vocês,
mas acho que já. Eu entrei lá no site do Bootswatch e mostrei uma barra de navegação lá do Bootstrap. Os itens que estão dentro da barra de navegação, eles são definidos por um item de uma lista. Então a gente precisa de uma lista, daí do item da lista, e se eu quero que esses caras aqui, por exemplo, eles sejam clicáveis, né? Então eu vou clicar e vou para outro lugar, inclusive eles devem ser um link, né? Então essa é a maneira correta da gente montar uma barra de navegação. Por quê, pessoal? Porque a partir do momento que vocês vão ver que não é um negócio tão difícil de fazer, você trabalha com os itens da lista e vai modificando as propriedades ali no CSS, como todos esses caras são itens de lista, ele vai aplicando para todo mundo, né? Então fica mais fácil de a gente fazer do que se a gente ficasse colocando botões, por exemplo, e alinhando um ao lado do outro, ou colocasse os links soltos ali e tudo mais. Então geralmente quando a gente faz uma barra de navegação que a gente tem itens dentro dela, a gente utiliza, pessoal, uma lista. E aí, essa lista, pessoal, ela é uma lista, tanto faz não ordenada como ordenada, né? Não interfere muito no que a gente vai fazer aqui, justamente porque aquela marcação da frente da lista nós vamos retirar, né? A partir do momento que a gente trabalhar com o CSS. Mas então a gente precisa dos itens da lista, ok? E aí vamos colocar dois, né? Dois itens de uma lista aqui. A gente redireciona para duas páginas qualquer, ou só para deixar como exemplo mesmo, né? Mas a gente então vai ter, ó, uma lista, e dentro da lista a gente vai ter os itens da lista. Como a gente quer, pessoal, que o que a gente vai colocar ali seja clicável, né? Então a gente precisa do link. Então nada me impede para cada item da lista, né, eu colocar, por exemplo, um link. Ah, professor, mas eu posso fazer assim? Posso. Ah, professor, posso criar uma lista de imagens e colocar dentro de cada item de uma lista uma imagem? Posso também, pessoal. É uma lista. Ninguém me disse que essa lista ela tem que ser apenas texto. Pode ser uma lista de qualquer elemento que você queira colocar, sem problema nenhum. Então vamos lá. Ó. Eu vou criar aqui, ó, um link. O link é definido pela âncora, né, que é o A, né, a tag A. Aí a gente tem o href, que é o caminho, né? No caso, pessoal, como a gente ainda não tem para onde ir, claro que tem as páginas ali, né, e tudo mais, poderia redirecionar para qualquer outra página, mas eu vou deixar o link truncado, né, colocando o hashtag aqui. Então, esse link vai existir, vai aparecer que eu posso clicar lá, só que ele não vai ter nenhuma ação, justamente porque quando eu coloco a hashtag, né, ele não tem... ele tem o seu funcionamento, mas não vai para lugar algum, ok? E aí, nós vamos ter ali, então, né, o texto do link. Então, vamos colocar aqui, ó, página 1, e a mesma coisa para a página 2. Maravilha! Então, tenho aqui a minha barra de navegação com os meus itens, né? E aí, né, eu vou construir o meu conteúdo. Antes de construir o meu conteúdo, que seria teoricamente a parte mais complicada, porque eu tenho que dividir em vários elementos ali e tudo mais, vamos colocar o footer, né? Então o footer lá, ó, novamente, um texto ali dentro, ó, desenvolvido por Diogo Deconto. Qual que era o modelinho que eu tinha colocado lá? Tinha lá, tinha o copy na frente, um traço, que vamos colocar o traço 2020. E o símbolozinho do copy, comentei, não lembro em qual aula, mas lembro que eu tinha comentado, qualquer símbolo que você queira colocar, pessoal, basicamente existe no HTML. E ele é sempre... eu começo com o comercial e depois eu chamo o símbolo. No meu caso é o copy, daí obviamente que a gente tem que saber cada um desses daqui, o que eles são, para colocar o símbolo, obviamente, adequado, né? Tem vários sites na internet ali, pessoal, que disponibilizam isso para nós, né? Você não precisa, obviamente, ficar indo na tentativa e erro. Tem várias aplicações aí na internet que vão falar o que é cada um desses carinhas aqui. Vamos rodar aqui, ó, só para ver como é que ficou. A gente já vem para a parte aqui, ó, do conteúdo, que é onde a gente vai dividir a nossa aplicação.
ok? O nosso conteúdo, e se tiver certo isso daqui, a gente já vai para a parte do conteúdo. Acabei fechando, deixa eu abrir aqui novamente. Tem um atalho não, né, pessoal? Uma opção no menu aqui, ó, que te permite abrir o arquivo no File Explorer. O File Explorer é a pasta, né? Pasta que a gente abre ali no meu computador. Então tá lá, ó. É essa a nossa página por enquanto, ó. Conteúdo do nosso cabeçalho, temos o nosso rodapé que está faltando ainda, os dois itens da lista, e aqui temos no meio seria a parte do conteúdo. O que falta aqui, né, pessoal? Novamente, o rodapé é a área reservada para que a gente coloque uma informação do rodapé, mas eu não posso soltar o texto ali dentro. Como, pessoal, não se trata de um título, de algo com alguma importância, com algum destaque a mais, esse cara a gente pode definir ele dentro de um parágrafo, ou de um spam. Um spam também é uma área onde a gente consegue colocar texto, a tag spam, mas é geralmente utilizada por uma quantidade menor de texto. E depois eu mostro também que eu utilizei esse cara lá no nosso trabalho. Beleza, e agora, pessoal, eu tenho que separar esta parte do meio em 4 partes. Vamos deixar essa parte aqui para depois, essa da separação, porque a gente daí foca bem nessa parte, daí eu divido, mudo as cores, a gente consegue ver como é que isso daí ficou. E vamos, pessoal, já começar a dar cara, um estilo aí para nossa aplicação com isso que a gente tem. Para isso, então, pessoal, o que a gente vai fazer, Já temos aqui a pasta de CSS, nesse caso aqui eu não estou separando, o que a gente vem fazendo em mais pastas, então tá tudo que a gente trabalhou nesses arquivos e dentro da pasta CSS. Então eu vou criar aqui um arquivo novo, chamado revisão.css. E aí, em cima dele, pessoal, que a gente vai começar a formatar a nossa aplicação, e aí eu vou tentar abordar aqui as principais propriedades, as principais funcionalidades e estilos ali que eu mostrei no trabalho, beleza? Então, a primeira coisa, a cor, pessoal? Vejam que a cor eu estou aplicando de uma forma geral, pelo menos no index, porque depois, vejam que muda um pouquinho. Cadê? Para as próximas páginas, daí eu deixo aqui o nosso cabeçalho com aquela cor e as demais com uma cor um pouco diferente, então tinha que tomar cuidado para essa questão, mas pelo menos para a página inicial a gente tem uma cor só. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, quando a gente vai definir alguma coisa, algum estilo, pessoal, num arquivo separado, eu tenho que utilizar um seletor. E aí tem algumas formas de selecionar o componente que eu quero aqui no HTML, aqui no CSS. Eu posso selecionar pela tag, pela ID, posso selecionar pela classe, e esses são os seletores simples. Para quem já deu uma olhada a mais, para quem já deu uma olhada a mais, pessoal, uma pesquisada, já deu uma brincada com o CSS lá, já viu que tem outras formas de selecionar os componentes também, inclusive no trabalho. Dava para a gente fazer só com essas que a gente viu, eu acabei utilizando uma outra para ficar mais fácil ali na parte do formulário, mas que obviamente não era obrigatório. Mas para quem já foi dando uma olhada, também já descobriu que dava para selecionar os itens do formulário de uma outra maneira. Então vamos lá, vamos criar aqui o body. Então o seletor que eu estou utilizando aqui é um seletor de tag, onde eu estou simplesmente pegando todos os bodies que vão existir dentro daquela página, daquele documento HTML. Obviamente que o body é só um, então nesse caso vai aplicar somente para o único body que eu tenho, Mas quando a gente seleciona pela tag, o CSS faz o que, O navegador faz o que? Busca todas aquelas tags que tem o mesmo nome ali no CSS e aplica aquele determinado estilo. Então vamos lá. Vamos pegar aqui um background color para alterar a cor. Não vamos ficar se preocupando com cor, vou pegar qualquer coisa que vá aparecendo aqui. Ok. Para daí a gente ir testando. Então aqui eu já estou mudando a cor.
do meu fundo. Lembrando que, né, pessoal, uma das formas de criar os estilos é criando um arquivo separado. Temos, pessoal, uma outra forma que não é muito utilizada, e inclusive nem recomendo, que é criar, né, aquela seção do style aqui, e aí tudo que eu coloco, né, poderia, por exemplo, pegar o que está aqui, né, e trazer para cá, ó, e vai funcionar, beleza? Então essa é uma forma também, né, mas muito pouco utilizada. E a gente tem aquele CSS inline ainda, né, pessoal? Que é quando a gente quer aplicar pequenas alterações dentro de um componente específico. Então, eu não preciso, obviamente, do seletor. Eu preciso só do que vai ser mudado. Por quê? Porque se eu vou aplicar um CSS inline, eu sei que eu vou pegar, por exemplo, o body e vou aplicar, então, direto no body, né? Ou eu aplico no header, no nav, num item de lista, mas aí ele vai aplicar somente naquele item. Ok? E aí, para isso, eu tenho a propriedade style. A propriedade style daí me permite, dentro das aspas duplas aqui, aplicar um CSS. Como? Da mesma forma que eu coloquei aqui. Ó. Então, eu teria aquela mesma propriedade background color ó, aqui. Ó, com as mesmas cores, mesma formatação, né, e tudo mais. Então, essa é uma forma de fazer a aplicação do CSS. CSS inline, pessoal, esse é bastante utilizado, né, mas nessa questão que eu acabei de dizer, quando a gente vai aplicar uma pequena coisa dentro de um elemento ali que precisa de repente de um ajuste. No mais, a gente vai criando os nossos arquivos aqui de CSS e vai aplicando os estilos ali dentro. Então vamos lá, tenho a cor, e aí se eu salvar e executar, e eu fechei de novo, né, vou ver se eu lembro agora de não fechar mais, senão toda hora eu vou ter que ficar abrindo. Tá lá, ó. E aí eu não tenho, pessoal, a aplicação daquilo que a gente fez até agora, que por enquanto é só a cor, dentro deste documento aqui. E a pergunta é, o que me falta nesse caso para que essa página consiga aplicar aquele estilo em CSS? Quem me diz? Usar o CSS inline tira ponto? Não, Rafael, não tira ponto, mas é que nem eu disse, ele não pode ser somente utilizado o CSS inline. O CSS inline ele é bem utilizado, né? Mas para pequenas coisas, né? Para fazer um retoquezinho. Lembra que quando eu disse lá, o CSS vai servir para quê? Para que a gente conseguisse maquiar a nossa aplicação, para deixar ela bonita. Então você vai lá e faz um retoque, digamos assim, utilizando um CSS inline. E é bem utilizado, ok? Mas não tira ponto não. Contanto que não seja só a aplicação do CSS inline, né? O que falta então, né, pessoal, é fazer aquele link que diga que esta página HTML aqui vai utilizar um determinado arquivo de estilos, que é os nossos arquivos que estão aqui, né? Um arquivo .css. Como, pessoal, o Visual Studio Code facilita algumas coisas para nós, não há necessidade da gente escrever todo o link, né, toda a linha para isso. Vocês podem simplesmente clicar. Na verdade, assim a gente faz no Visual Studio. Aqui ele vai abrir. Eu nunca tinha esquecido que não é aqui, né? Aqui a gente simplesmente escreve o link porque ele tem a extensão, né? No Visual Studio, pessoal, que é um Visual Studio Code, mas bem mais robusto, com um monte de coisas. Lá quando a gente vai programar, dá pra gente fazer dessa forma. Você clica e simplesmente arrasta, ele já monta o link para você. Aqui o que ele faz? Acho que ele deve abrir a página, né? Ele simplesmente abre a página, ele não monta o link para nós. Mas sem problema, porque a gente já sabe que a tag é a tag de link, e aqui a gente está fazendo um link para, né, um conteúdo, uma página de estilos, e aí a gente precisa definir este href, né, e este href é só dar um Ctrl espaço, ir até a pasta .css, e aí a gente acha aqui, né, o nosso revisão.css. Não esquece de salvar, salva este quanto o outro arquivo, né? E aí sim, vamos voltar aqui para a página e vamos dar um F5 lá. Beleza. Pessoal,
mais importante de tudo é sempre fazer esses pequenos testes, né? Faz um pouquinho, testa, faz um pouquinho e testa, porque na sequência, né, se der errado alguma coisa a partir daqui, eu sei pelo menos até onde estava funcionando e até onde não estava, né? Então aqui a gente consegue colocar como se fosse né, comparando num jogo, pessoal, como se fosse um checkpoint, né? Ó, até aqui eu consegui ir, se der algum problema depois, eu sei até onde eu fui e que funcionava da maneira correta. Então vamos lá, ó. Beleza, funcionou a nossa cor, daí agora vai algumas questõezinhas ali, algumas questões de perfumaria, de deixar o nosso site um pouco mais apresentável. Primeira coisa que eu vou fazer é que vou aplicar para todo o body, pessoal, um padding, que é aquele recuo interno. Ou seja, todo mundo que vai estar dentro do body, ou seja, todos os elementos, porque todo mundo tem que estar dentro do body, agora vai respeitar, né, um recuo de 15 pixels, né, tanto para cima quanto para baixo, para a direita e para a esquerda. Vou mudar, pessoal, a cor do meu texto, vai ser branca, e vou mudar a família da fonte, né? Ah, professor, só consigo utilizar, e aí me respondam, só consigo utilizar essas fontes aqui ou posso utilizar mais fontes? Deixa eu pegar a mesma que está lá, deixa eu ver no arquivo aqui. Acho que era essa daqui, essa daqui. Pergunta para os senhores, posso utilizar outro tipo de fonte ou só essas que a gente tem disponível? Posso, mas quais? Porque quando eu dou o Ctrl espaço, ele me disponibiliza algumas fontes, né? Vamos só testar aqui, ó. Vamos dar um F5 ali, ó. Tá lá, ó. Respeitando os 15 pixels, mudou a fonte, mudou a cor, legal. E aí quando eu dou o Ctrl espaço, eu tenho essas daqui, né? Essa lista, não essas daqui. Aqui acontece o seguinte, né? Ó, eu tenho uma lista de opções e vejam que em cada item da lista eu tenho várias fontes que podem ser utilizadas, que são basicamente de outras famílias. Então o que acontece aqui, né? Eu já comentei isso. Por que tem um, depois a outra, depois a outra, depois a outra? Porque fonte, pessoal, fonte é um arquivo que se encontra dentro do seu computador. Então o que acontece? Se você abrir uma aplicação, né, essa aplicação, e por exemplo, você não tem esse GUI UI aqui, ó, o que o nosso navegador faz? Né? Ele procura outra, depois procura outra, depois procura outra, e se ele não encontrar, ele pega qualquer fonte da família sans serif. Ok? Essa é a ideia quando você vai colocando as vírgulas ali, beleza? Mas a questão é, pessoal, posso utilizar outras fontes? Posso, contanto que eu tenha instalado no computador, mas não é essa a resposta, na verdade, que eu esperava. Vocês podem, se vocês procurarem lá, ó, fonte CSS, pessoal, deixa eu ver se vai ter aqui. Ó, se tem, por exemplo, um Google Fonts da vida, que você consegue também utilizar. Ele vai abrir? Achei que não ia abrir. Ó, você consegue utilizar, pessoal, se você fizer a importação do arquivo certo para dentro da sua aplicação. Então você pode utilizar fontes que estão disponíveis também, né? Aqui ele vai mostrar. Aqui no CSS, ó, inclusive ele fala o que é o serif, sans serif. Ó. O sans serif é que não tem esse chanfradinho ali, ó. Tá vendo? Ó? É que ela é inteira reta. A diferença das fontes. Aqui acho que no W3 Schools ele só vai mostrar as famílias e tudo mais. Mas, pessoal, deixa eu ver se ele mostra aqui. Não. Mas vocês conseguem pegar fontes, outras fontes, pessoal, que estão disponíveis na internet também. Vocês conseguem utilizar outras fontes na sua aplicação sem nenhum problema. Né? Dá pra gente fazer isso. Inclusive, tem alguns arquivos CSS que a gente traz que já utilizam outras fontes, que não necessariamente precisam estar instaladas no seu computador para fazer, para ter o seu funcionamento correto.
beleza? Mas dá pra gente utilizar então outras fontes. Beleza. Basicamente o que a gente tinha aqui é então o nosso cabeçalho, né? Eu acho que eu tinha mudado ali o tamanho, acho que era um pouco menor, né? Mudado o peso dela também, né? Para ficar um pouco mais em negrito, um pouco menos e tudo mais. Mas daí o que eu fiz, né? Fiz da seguinte maneira, pessoal. Cadê? Então o que eu vou fazer? Agora eu vou mudar um pouco o estilo daquele H1. Né? Só que eu não vou simplesmente, pessoal, colocar aqui ó, o H1 e alterar ele. Por que eu não vou fazer isso, pessoal? Porque se eu tivesse um outro H1 na minha aplicação, ele mudaria o estilo para todos. Ah, professor, então você pode ir lá, né, e colocar um ID, né, ou colocar uma classe. Posso também, ok? Mas, pessoal, também existe aquela outra forma que eu mostrei para vocês de selecionar os elementos no HTML, que é o seguinte, né? Eu quero, então, por exemplo, um H1, mas que ele esteja dentro de um header. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou criar um estilo para um H1 que esteja dentro de um header. Né? Então, para lembrar também uma outra forma de selecionar, eu posso fazer dessa forma. Lucas Howling ali falou que tem o DevTools do ir fazendo a parte... Recomenda ou discorda? Para ir fazendo... Você diz aqui, cadê? Você vai lá no... Qual que é o atalho? Não precisa. Você diz ir alterando por aqui, Lucas? Nesse cara aqui ou é uma ferramenta separada, uma extensão separada? Não entendi direito. E ir escrevendo por aqui também, né? Também, porque o que a gente vai escrevendo aqui vai modificando e depois você pode trazer lá para o arquivo. Mas também dá para fazer por aqui, sem nenhum problema. Né? Você pode utilizar a ferramenta para ir mexendo aqui e depois, claro que daí, eu só não me engano se aqui salva ou não salva, mas dá para utilizar sem problema nenhum. Né? Você já consegue ver no resultado ali na hora, não precisa ficar fechando, salvando e abrindo novamente, tanto faz, né? Pode utilizar. Então olha lá, ó. Agora eu vou aplicar então um estilo para aquele H1 que está dentro do header. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou diminuir um pouco o tamanho dele. Então eu tenho um font size, se eu não me engano, estava em 18 pixels. Deixa eu ver aqui as medidas, obviamente que eu não lembro de cabeça como ficaram. Não, 18 é pequeno, né? Estava em 35 pixels. E eu tinha apenas mudado o peso, pessoal. O peso para deixar ele em negrito ou não, é para ir como se fosse dando largura para a fonte, né? Aumentando, não o tamanho, mas a largura, dando mais peso para aquele cara, e eu tinha definido, nesse caso, em 600. Claro que, pessoal, todas essas questões aqui, ó, você poderia fazer do jeito que você quisesse no seu trabalho, né? Não tem problema nenhum, obviamente que você não precisa acertar exatamente como eu fiz aqui. Algo que seria obviamente meio impossível de ficar vendo ali no Word e testando aqui, ok? Olha lá, então, na verdade o tamanho da fonte ela fica quase igual, só que a gente diminui um pouco a largura de cada, né, o preenchimento de cada letra ali. E basicamente para o nosso cabeçalho, a gente tinha feito isso. O que ele tinha mais ali, mas daí eu fiz, acho que na barra de navegação, é a cor da borda, né? Eu coloquei uma cor da borda na minha barra de navegação, para cima e para baixo. Eu criei, na verdade, uma barra de navegação, uma borda para baixo na barra de navegação, e eu criei uma borda para baixo no header. Tanto faz, você pode fazer da forma que você quiser. Então, se você quiser aqui, ó, por exemplo, vamos voltar lá, ó. Não, é nesse daqui. Se você quiser, ó, no seu header, criar uma borda para ele, ó, foi como eu fiz, ó, criei uma borda aqui para baixo, né? Se eu não me engano, eram 2 pixels de largura, sólido, né? E aí tem que achar uma cor agora para pôr ali. Vamos pegar uma qualquer outra cor aqui, ó, e vamos rodar lá, ó.
Ali, ó. E aí eu criei uma borda para baixo na minha barra de navegação. Ok? Tanto faz. Mas daí para fazer essa linha eu fiz criando uma borda. Muitos falaram, pessoal, do HR. O HR também poderia ser utilizado, mas não era essa a ideia. Eu estava utilizando a borda mesmo. Ó. O HR ele é um elemento do próprio HTML. Ó. Então, por exemplo, se eu colocar aqui ó, um HR dentro desse footer, salvar aqui, ó, vocês vão ver que é uma linha mais fininha que é traçada. Ó. Estão vendo aqui, ó, essa linha branca ó, que é traçada. Também daria para fazer dessa forma, né? Mas daí é utilizando o elemento no HTML. Eu estou utilizando a própria borda dos componentes já existentes ali, beleza? Mas aí vocês poderiam escolher como fazer isso lá. Quem fez com HR também não vou considerar como errado. E aí vamos lá, agora vamos pessoal para a minha barra de navegação. Então a barra de navegação tem algumas coisinhas ali interessantes que a gente precisa trabalhar. Na verdade não tem nem tanta coisa que a gente precisa trabalhar na barra de navegação em si. Então vamos criar aqui ó, na barra de navegação ó, a mesma borda. Ah, professor, não poderia ter colocado, ao invés de uma borda para baixo no header, colocar uma borda para cima aqui no nave? Tanto faz também, pessoal. É só colocar a barra ali, né? A marcação tá valendo, ó. Vamos salvar aqui. F5 lá, ó. E agora eu tenho a minha borda lá, ó, né? Do mesmo jeito que a gente viu ali. E aí a gente vai mexer agora nos itens que estão dentro, né, daquela lista. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, quero tirar esses carinhas aqui, ó, esse 1 e esse 2, ou se fosse, pessoal, uma lista ordenada, que daí seria o UL. Salvou lá? Salvou, ó. Quero tirar esta bolinha, né? Como é que eu faço? Primeira coisa, a bolinha, né, pessoal, ela ou a marcação numérica, ela é referente, pessoal, à lista, né? Então, se vocês pesquisarem lá, remove, como que chama esse carinha aí em inglês? É bullets, né, que é a bolinha. É bullets CSS, ó. Vamos ver o que a gente acha aqui, ó. Bullets, ó, CSS ali. Ó, vocês já vão encontrar aqui com o dots, né, que é o ponto, né? Você já consegue encontrar, mas é uma propriedade referente, pessoal, não ao item, mas sim à lista. Então, por isso que na hora que a gente for remover isso, então a gente vai criar aqui ó, uma marcação para a minha, qual que eu tinha deixado ali no final? Eu tinha deixado para o L. Então a gente vai pegar aqui ó, a UL. E aí a gente tem aqui ó, uma propriedade dentro dela, que é o list style, onde a gente vai remover o estilo. Beleza? Deixa eu ver o que o Alan mandou ali. Caso eu dê o mesmo comando duas vezes com valores diferentes, ele vai, por exemplo, deixa eu ver se eu entendi ali, Alan. Se eu tivesse, por exemplo, dois carinhas aqui, ó, né, duas propriedades iguais, essa é a ideia, qual que ele ficaria? Ele vai ficar o último. Se essa for a dúvida, ele fica sempre o último. A última propriedade que ele lê é o que ele vai aplicar. Porque o que acontece, pessoal? Lembrem que o navegador, ele interpreta, ele não compila, né? Então ele vai linha a linha interpretando. Então ele chegou nessa linha, ele mudou lá. Chegou nessa, mudou de novo. E aí ele vai mudando quanto estiver. E se isso for lido por um acaso em outro lugar, ele vai alterar também. Ok? Ou se por acaso repetir o nave, colocar mais... Sim, ele vai sempre ficar com o último lido. Beleza? Então olha lá, ó. Tiramos o estilo das marcações. Ó, sumiu. Não temos mais as marcações. E se fosse o número, pessoal... também sumiria, beleza? E agora, como é que eu faço para uma lista, pessoal? E isso não serve só para lista, e essa era uma das propriedades, pessoal, que eu queria que vocês olhassem, desculpa, mais importantes, que é
como é que eu faço para dizer que os itens vão ficar um ao lado do outro, ao invés de, pessoal, deixar um embaixo do outro como a gente tem ali? Quem me diz? O display, né? A gente vai ter ali a propriedade, né, pessoal, para utilizar, que é o display, e a gente vai utilizar o inline. Mas aonde que a gente vai fazer isso? Nos itens agora, né? Então, agora a gente vai dizer para os itens da lista, né, que eles vão ficar na mesma linha. Ok? E tem uma outra propriedade importante, pessoal, também, quando você... Pera aí, deixa eu mostrar primeiro essa, daí depois eu mostro a outra. F5. Tá lá, ó. Agora já temos os nossos itens um ao lado do outro, beleza? Tem um outro valor importante aqui, ó, pessoal, que é o block. Também. O que o block faz, pessoal, e que também, aqui acho que eu nem no trabalho acabei utilizando, mas, por exemplo, vamos dizer que nós temos elementos no HTML que não se comportam. Por exemplo, se eu colocar, vamos pegar aqui, ó, dentro do artigo, rapidamente, bem rapidinho ali, né? Se eu colocar um spam, texto, teste 1, tá? Era para ser texto, mas vai teste. E colocar um teste 2, né? E rodar aqui, ó, vamos dar um F5. Ó, eles ficam um ao lado do outro. Quando você tem essa situação, pessoal, e daí você quer jogar um cara para baixo, né? Você quer que, na verdade, aquele componente se comporte como uma linha e que ninguém mais possa ficar ao seu lado, você pode utilizar o mesmo display, só que ao invés de utilizar o inline, né, você vai utilizar o block. O block ele vai fazer com que aquele elemento onde você está aplicando essa propriedade se transforme em um bloco. Se transformando num bloco, ninguém fica ao lado dele a princípio. Ok? Então, esse cara aqui também é bem utilizado. A propriedade display, na verdade, ela é muito utilizada quando a gente cria aplicações web. Mas nesse nosso caso aqui, o inline, né, vai fazer com que a gente deixe esses caras um ao lado do outro. Beleza? E aí a gente precisa centralizar, né? Vamos centralizar esses caras aqui no meio. Para isso, pessoal, a gente pode aplicar então na nossa barra de navegação, porque a lista e os itens da lista estão dentro da barra, a gente pode jogar aqui, ó, um text align. Já falei isso para vocês, né? Não é porque é text align que ela alinha apenas texto, ela vai alinhar todo mundo que estiver neste carro, nesse caso, na barra de navegação ao centro, né, todos os componentes que estiverem ali dentro. Aí a gente tem aqueles dois caras ali, né, ali no meio. E aí não importa, né, pessoal? Por isso que é interessante a gente colocar dentro de uma lista, porque aí a gente vai colocando vários itens lá e todos eles vão tomando a mesma formatação, todos eles ficam bem organizados, ok? E agora a gente precisa, pessoal, começar a trabalhar em cima desses caras aqui, ó, né? E aí eu tinha pedido para vocês, ó, dá uma olhada lá que quando passar o mouse tem que mudar de cor. Por quê, pessoal? Porque o CSS nessas últimas versões permite fazer animação, né? Antes a gente não tinha no CSS essa possibilidade de fazer animação, né? Para os mais antigos, pessoal, né? Para quem é um pouco mais velho, já deve ter ouvido falar muito sobre Flash. Nossa, que negócio horrível! Mas é o que a gente tinha, né? E aí a gente jogava, criava uma animação em Flash, importava essa animação para dentro da nossa aplicação, rodava, mas era horrível. Horrível, muito ruim, na verdade. E agora, para a maioria das coisas que a gente tem aqui, inclusive para os menuzinhos, pessoal, esses que a gente clica e baixa as opções, a gente não conseguia fazer, fazia tudo com Flash, né? Mas agora a gente já consegue fazer um monte de coisa com CSS, com JavaScript, com bibliotecas que já tem todas essas questões prontas ali para nós. Beleza, agora, pessoal, o que eu preciso é formatar esses caras aqui, né? Então vamos lá, se eu vou formatar esses caras agora, pergunta lá, eu vou criar aqui, ó, no meu CSS, qual o seletor? Quem que eu vou selecionar para mudar aqueles caras ali?
Eu vou fazer essas modificações em cima do LI, vou fazer em cima da UL, ou vou criar um outro seletor aqui para conseguir modificar as propriedades do nosso link? Em cima de quem que eu vou aplicar essas novas alterações? Posso criar uma classe. Poderia criar uma classe aqui? Poderia. Né? Poderia criar uma classe para aplicar, ó, pessoal, em cima de todos. Só que daí essa que é a questão. Né? Eu vou aplicar em cima de quem? Eu vou aplicar em cima do link. Ok? Então daria para a gente criar uma classe para esse cara também. Por enquanto não estou trabalhando com classe. Mas a questão é, tudo que eu vou fazer agora para que aqueles links que a gente está vendo ali, eles fiquem assim, ó, com a cor diferente, né? Daí quando eu passo o mouse e tal, toda essa questão, eu vou fazer, pessoal, em cima de, né, ou dos links existentes na nossa página, né? Então eu vou fazer em cima do A, beleza? Que é a nossa âncora, que é o nosso link. Então primeiro a gente vai modificar ele, né, para depois a gente fazer os efeitos de quando passa o mouse, de quando clica ali e tudo mais. Primeira coisa, né, pessoal, que a gente tem que fazer ali, né, é tirar a decoração do texto. Que é o que, né, pessoal? Basicamente todo link numa página, né, HTML, ela tem aquele, né, padrão que a gente já sabe ali, que é um link azul, né, quando a gente clica fica roxo, né, e toda essa questão. A gente pode modificar tudo isso. E aí vamos lá, ó. Deixa eu salvar aqui. Agora ele não vai ter mais decoração, pessoal, nenhuma, ou não era para ter. Espera aí que ele mudou. A única coisa é que ele fica em azul ainda, né? O Text Decoration, ele tira apenas o... Quer ver? Deixa eu comentar aqui. Vamos salvar, vamos dar uma F5, ó. Tá vendo? Ele tira apenas o sublinhado, ele não tira toda a decoração, né? Então ele vai tirar apenas o sublinhado. Aí vamos lá, eu quero que esse cara ele fique branco. E aí, ó, a gente já começa a ter, pessoal, opa, white, uma outra cara, ó. Agora, se eu olho apenas, pessoal, para nossa página, olhando assim, ó, eu nem consigo saber que esses caras aqui, ó, são links, né? Não dá pra gente muito que diferenciar isso de um texto normal. O que eu vou fazer, pessoal? Agora eu vou jogar uma cor nele, né? Uma cor um pouquinho mais escura ou uma cor um pouquinho mais clara. Deixa eu ver a cor que eu tinha colocado ali, por mais que eu não tenha utilizado as mesmas cores, eu consigo fazer uma comparação. Mas vamos lá, ó. Vamos jogar uma cor para ele, um background color. Tá, não, vou pegar uma como qualquer outra cor. Vamos pegar um violeta azul. E aí, ó, ele já tem, pessoal, uma aparência agora, ó, de um botão. Claro que tá feio, né? Tá feio, porque o que acontece, né, pessoal? Geralmente quando a gente vê um botão, e é essa a ideia que a gente quer basicamente mostrar aqui, é que esse cara, ele tenha um espaço maior e o texto fique ali dentro. Então, se a gente simplesmente muda a cor, o que a gente vê é a cor sendo aplicada exatamente nos limites daquele conteúdo que a gente tem ali. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai criar para cada link que a gente tem um padding, que é o recuo interno. Então, aquele conteúdo, pessoal, né, que é o texto que a gente tem ali, agora ele vai respeitar um recuo. Que eu vou colocar de quanto, pessoal? De 8 pixels para cima e para baixo. Lembra lá que a gente já viu isso. E 15 para a esquerda e para a direita. Quando a gente coloca apenas duas medidas, pessoal, no padding, na margem, né? Mas a gente coloca apenas duas medidas, ele aplica a primeira para cima e para baixo e a segunda para a esquerda e para a direita. Vamos salvar ali, ó. E tá lá, ó.
Agora já tem uma cara um pouco melhor. Né? Tudo bem que a cor aqui agora não estou me preocupando, vai com qualquer cor que vai aparecendo ali, mas ele já vai ficando, pessoal, com a ideia que a gente precisa ali. A pergunta é, pessoal, se eu agora quero, por exemplo, passar o mouse, ó, e vejam aqui, né? Vou clicar, ó. Aqui é a única coisa que ele não está clicando, eu acho. Deixa eu só fazer um teste, porque como ele está truncado, eu acho que ele não muda o estilo. Revisão. Vamos só redirecionar para qualquer página aqui, só para eu fazer um teste. O que a gente tem ali? Formulário.html. Vamos colocar a página 1 e página 2, que eu não mudei aqui também. E vou mudar aqui para Flexbox lá. Beleza, vamos salvar. Beleza, ele abre essas páginas aqui. Ah, não. Tá, ele já tira... Inclusive, quando a gente tira ali a decoração, quando a gente clica, ele já não coloca, ele já não mantém aquele mesmo padrão que a gente tem do HTML. Mas a questão é, pessoal, agora eu quero passar o mouse em cima desses caras aqui, ó, e eu quero que eles mudem de cor, ou eu posso fazer qualquer outra coisa, pessoal. Como é que eu faço isso agora para passar o mouse e ele, a aparência daquele cara mude? A gente tem, pessoal, né, e aí que entra nos... Já faz, obviamente, um tempo, mas né, quando isso antigamente a gente precisa fazer não existia, né? A gente vai dizer agora, né, pegando o A e utilizando, pessoal, o efeito, né, a gente chama efeito, né, de hover. Hover é o quê? Hover é passar o mouse, né? Então, quando eu passar o mouse, é isso que a gente está dizendo ali, em cima do A, aí você pode, pessoal, fazer o que você quiser, né? Inclusive, né, quer mudar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, tava de 8:15, quer mudar, vamos colocar aqui, ó, para 12:20, beleza, sem problema nenhum, ele vai mudar o tamanho, inclusive, do botão. Quer mudar a cor dele, sem problema, background color, e aí vamos escolher qualquer outra cor aqui, ó, né? E aí vamos fazer um teste. Então, pessoal, isso a gente não tinha visto, né, em sala de aula, mas a gente pode aplicar isso para alguns componentes aqui dentro do CSS. Não lembro se eu salvei. Ó, e aí quando eu passo ó, o mouse, ó, vejam que ele aumenta o tamanho, né, do meu botão e muda a cor, ó. Né, vejam que ele aumenta aqueles caras ali. Então o hover, pessoal, é um efeito que a gente pode utilizar para justamente fazer essas questões aqui, né? E aí a gente tem mais, né, pessoal? Não temos apenas essas, não temos apenas o hover que poderia ser utilizado. A gente tem outras questões do botão que a gente pode aplicar também, ok? Por padrão, quando a gente cria, pessoal, geralmente, né, o estilo para um botão, para um link, na verdade, a gente não utiliza só o A, a gente utiliza o A:link. Né, para que a gente consiga especificar como o link tem que ficar mesmo, né? Mas a gente pode também fazer para quando esse cara for visitado também. Ó. Então aqui eu estou dizendo que quando ele for um link apenas, né, e quando ele for visitado, né, ele vai ter essas propriedades aqui. Ah, professor, mas se quisesse que quando o cara for visitado ele assuma uma outra cor, pode, é só criar aqui separado. Você clicou lá e estando separado ele vai assumir o que está ali dentro, ok? Então a gente tem o visitado também, né? E a gente tem, geralmente a gente utiliza o hover, né? Com o hover junto também, que é o ativo. Né? E aí ele fala ali, ó, pessoal, ele dá exatamente quando você tem o clique, você pressiona 2 vezes, né, ou você clica apenas uma vez, o ativo também é uma propriedade que é utilizada. Porque se você clicar, vamos voltar aqui, ó,
O que ele diz ali é quando você clicar e segurar, ok? O ativo modificaria quando você fica segurando ali. Então, tem várias, pessoal, propriedades que vocês podem ir alterando de acordo com cada evento, né? A gente chama de evento ou de animação que vai acontecendo para este link aqui. Pergunta, esses caras que a gente viu agora, o rover, o ativo, o visitado lá e tudo mais, cadê? Eles podem ser aplicados somente para o link ou eles podem ser utilizados, pessoal, em qualquer outro lugar, em qualquer outro elemento? Quem me diz? Geralmente a gente só faz isso para botão, mas a pergunta é, posso utilizar isso daqui em outros lugares ou não? Por exemplo, pegar um header e colocar um 2 pontos ali, coisas nesse sentido. Ah, professor, não pesquisei. Geralmente a gente não pesquisa mesmo, porque a gente acaba utilizando esses caras só para botão, para link, para essas coisas, né? Para lugares que a gente vai clicar e fazer coisas nesse sentido. Não sei mesmo. Então, senhores, fica aí uma dúvida. Daqui a pouco a gente resolvam. Quem tiver aí com o editor aberto, se quiserem dar uma olhada, né? Pega lá qualquer cara, coloca uns 2 pontos, muda lá e vê se funciona. Depois a gente dá uma olhada juntos também. Beleza, pessoal. E basicamente era isso. O que falta ali, ó, do que a gente tem na tela ainda por enquanto. Vamos pegar só o footer aqui, vamos alinhar ele. Sem grandes modificações mesmo. Text Align, vamos alinhar ao centro. Para a gente dar uma olhada, pessoal, na outra questão que também era importante, que era esta parte aqui do conteúdo. Porque o que acontece, né? E aí eu vou fazer um exemplo nessa mesma página aqui, para não precisar ficar criando outra e criando os componentes lá dentro, desta parte aqui, ó. Cadê? Ó, onde a gente tinha conteúdos, né? Vejam, aqui eu tinha 2 conteúdos um ao lado do outro, mas do lado direito eu tinha um abaixo do outro. E aí alguns se bateram para fazer essa questão, né? Porque o que acontece? Se eu vou colocar apenas um ao lado do outro, é fácil, né? A gente utiliza lá o Flexbox. Olha lá, Vinícius testou e deu. Pessoal, vocês podem utilizar isso para qualquer, basicamente, elemento HTML, o hover também. Né? Quero, sei lá, em cima de uma div. Passou o mouse em cima da div, ele vai fazer. Mas a gente estava utilizando o Flexbox, né, pessoal? E isso já era uma questão que eu tinha falado naquela aula de Flexbox para vocês tentarem fazer isso, né? A gente viu um exemplo assim, ó. Né? Vou separar um ao lado do outro. Tenho 4 aqui, um ao lado do outro. Beleza? Mas e se de repente, né, nesse espaço aqui, eu quero separar um para baixo do outro, como é que eu faço? Né? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque tenho coisas que vão ficar uma ao lado da outra, mas tenho coisas que vão ficar uma abaixo da outra. Então tenho que tomar, pessoal, os devidos cuidados para fazer isso daí. Não é assim, não é que seja complicado, mas a gente tem que entender bem o funcionamento do Flexbox para poder fazer isso daí funcionar. E aí a ideia é o seguinte, pessoal, acho que eu vou fazer no Paint aqui, mas a ideia é basicamente o seguinte, né? A gente tem o nosso, não vai ficar bonito, ok? Até porque o Paint não deixa muito bonito, né? Vamos imaginar, né? Que é só imaginando, porque o negócio realmente não fica bonito. Que isso daqui é a nossa área central. Ok? Aí o que acontece? Aqui a gente vai utilizar, pessoal, um Flexbox, né? O Flex, na verdade, né? A gente vai utilizar o Flex aqui, ó. Flex, 2 pontos. Ok? Para poder dividir a nossa aplicação. Só que qual é a ideia? Eu tenho que utilizar um Flex assim, para ele dividir esse cara aqui. Só que essa parte, pessoal, eu quero dividir em mais pedaços aqui. Ou seja, não sei se está ficando mais fácil de entender com esse desenho ou mais difícil, pessoal, mas a ideia é essa. Eu vou controlar por este container aqui, ó, este container que está por fora, somente o alinhamento, pessoal, horizontal, para ficar um ao lado do outro.
que é o que eu consigo fazer. Ou seja, quem estiver dentro desta caixa vermelha vai ficar um ao lado do outro. Ah, professor, mas como é que eu divido daí o cara do lado direito? Aí eu vou ter que utilizar a mesma ideia, mas controlar depois, pessoal, só esses caras que estão aqui, ó, para que daí fiquem um abaixo do outro. Não dá para eu fazer, pessoal, esse tipo, né, de separação na tela utilizando só, né, um container e falar que esse cara vai ficar um ao lado do outro e depois eu não consigo colocar o alinhamento em coluna, que é o que o Flex disponibiliza lá para nós. Então tem que tomar cuidado, porque a gente vai ter que trabalhar em duas partes separadas. Primeiro para colocar um ao lado do outro, e depois o cara da direita ou o cara da esquerda ou qualquer cara que você queira, você vai ter que preparar para que ele consiga jogar as informações uma para baixo da outra. Mas vamos primeiro, ó, montar essa ideia aqui, ó, dividir a nossa tela em dois. Né? Eu vou dividir a parte do conteúdo em dois. Então vamos lá, ó. Eu já tenho aqui, ó, o meu espaço separado para o conteúdo. Vamos tirar aqui agora esse spam. Ok. Aí eu vou ter então, ó, pessoal, uma seção aqui dentro. E eu vou ter outra seção. Beleza? Essa é a mesma ideia que a gente viu, pessoal, quando a gente estava trabalhando lá com o Flexbox. Do mesmo jeito que a gente viu lá, é o jeito que eu vou fazer aqui. Então vamos lá. Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer, né, pessoal? Eu preciso dizer lá no CSS que o espaço separado para o conteúdo, que é a área geral, né, o maior container, o container que vai englobar todo mundo, que ele vai utilizar um determinado tipo de tecnologia, né, que é, pessoal, o display, e dentro do display a gente diz que vai utilizar tecnologia do Flex, né, para que todo mundo que esteja dentro do artigo, né, do article ali, né, seja orientado pela tecnologia do Flex. Essa é a ideia. Agora, o que eu preciso dizer? Que cada um daqueles pedacinhos ali, no caso 2, né, eles vão ocupar tantos espaços da minha tela, que depois a gente viu que esses espaços são os pesos e que os pesos refletem numa determinada porcentagem dentro da tela. Então vamos lá. Ó. O que a gente faz? Vamos dar um ID para esses caras aqui, porque como eu tenho duas seções, né, então é o mesmo elemento HTML, eu preciso identificar cada um. Beleza? Então vamos lá, aqui eu vou ter vamos ter aqui é o lado esquerdo, né? Então aqui esquerda, e aqui o ID direita. Ok? E aqui eu não vou colocar conteúdo, pessoal. Eu vou trabalhar apenas com as cores ali para ficar fácil de ver. A única coisa que, como não vai ter conteúdo, eu vou aumentar aqui, ó, a altura para, sei lá, 400 pixels. Senão não vai ter como visualizar ali de forma fácil, né? Então só vou jogar uma altura fixa. E aí a gente já vai ver um resultado aqui, ó. Vejam que já aumentou o tamanho reservado para o conteúdo, porque eu aumentei, obviamente, o tamanho a altura do elemento ali. Vamos fazer aqui o seguinte, né? Vamos pegar esse footer aqui também, ó. Vamos colocar aquela borda ali também, para ficar mais fácil de enxergar, só que aqui é um border top. Né? Só para ter uma bordinha aqui embaixo, a gente consegue ter ó, a divisão correta dos elementos. Então tá lá. Agora eu tenho o lado esquerdo e tenho o lado direito. Ok? Tenho as seções dentro, né, do nosso conteúdo, e agora a gente vai dividir cada uma delas. Então vamos lá, pessoal. Sempre que quisermos selecionar alguma coisa lá do HTML relacionado a um ID, utilizamos a hashtag. Então a gente vai criar aqui ó, um estilo para o ID esquerda e um estilo para o ID da direita. O que eu vou fazer aqui? Ó? Apenas mudar a cor. Então vamos pegar qualquer cor aqui e vamos pegar qualquer cor para a direita. Beleza?
E aí vamos pegar qualquer outra cor lá. Fechou. Dou um F5 e nada acontece. Por quê, pessoal? O que está faltando nesse caso aqui? Falta uma propriedade ainda importante, né? Quando a gente utiliza o flex. Como é que a gente diz que aqui do lado esquerdo tem um tamanho e aqui do lado direito tem um outro tamanho? Porque na verdade esses caras existem, só que não tem tamanhos ainda, né? Isso. Aí dentro dos... O display, Rafa, o display a gente utiliza no container py, no cara que engloba todo mundo, né? E o flex a gente utiliza onde a gente separa o espaço, né? Então o flex seria a medida. Quem que tem que ter a medida? O cara que está dentro, os filhos, né? Então aqui a gente chama o flex e diz, ó, aqui eu quero que ocupe um espaço da tela e aqui eu quero que ocupe 3 espaços na tela. Ou seja, 1 mais 3, 4, né? Medindo, né? Calculando a porcentagem, né? Então, se eu tenho 4, né? E eu quero saber em relação a 4 quanto é 1, eu sei que é 25% e aqui eu sei que é 75%. Fácil da gente calcular, por isso não utilizem, sei lá, eu quero que esse cara tenha 273 espaços na tela e esse daqui 689. Sei lá que tamanho vai ficar isso daí, né? Dá pra gente mais ou menos saber, mas obviamente que não é um cálculo fácil de se fazer de cabeça. Então, 1 e 3. Então fica mais fácil a gente saber que agora o lado esquerdo vai ser um pouco menor, o lado direito vai ser um pouco maior. 25, 75%. E aí tá lá, ó. Beleza? Então a gente consegue dividir. Ok? Então a gente divide um cara para o lado esquerdo, um cara para o lado direito. Se tivesse mais seções, né, com os devidos IDs e os flex, a gente consegue colocar os espaços ali. A grande questão é, como é que eu faço agora para dividir, pessoal, espaços para essa parte amarela, só que eu quero dividir, por exemplo, em 2 ou 3 espaços na vertical. Como é que eu separaria aqui, ó? Um espaço aqui na parte de cima, um espaço aqui na parte, na parte do meio, por exemplo, e um outro espaço aqui na parte de baixo. O que a gente precisa fazer agora para resolver este problema? Quem me diz? Pessoal, é a mesma coisa que a gente fez agora. A mesma coisa. Então vejam que eu tinha um cara que controlava todo o meu conteúdo, que era, né, o article, né, que era este cara aqui, ó. Vamos lá pro código. Então esse cara aqui, ó, controlava. Não, peraí, deixa eu aumentar aqui, deixa eu fechar as seções. Ó, esse cara aqui, ele controlava este esquerda e este direita, né? E por padrão, pessoal, toda vez que a gente utiliza o flex, né, a partir do momento que eu não mudo a orientação dele, os caras vão ficar um ao lado do outro, né? Então vejam que quando eu coloquei aqui no CSS, eu só falei, ó, flex, peso 1 e peso 3, ficou um ao lado do outro. Quando eu quero jogar, pessoal, um para baixo do outro, eu tenho que trabalhar com uma propriedade a mais, que a gente não tinha visto. Deixei como exercício para vocês quando a gente viu lá. Como que eu faço, pessoal? Vejam que a gente não vai ainda dividir esse espaço do lado direito. Ainda não. Mas como é que eu faço, por exemplo, para colocar a parte rosa para cima e a parte amarela para baixo? Do jeito que está agora, adicionando mais uma propriedade apenas. Quem me diz? Se vocês fizeram um trabalho, tem que ter aqui. Tem que usar... Não, tem que usar as proporções do flex. Tá, mas veja o seguinte, eu falei que o article ia utilizar o flex, e aí eu disse para os filhos que cada um ia ocupar um espaço na tela. É isso que nós temos. Mas
Eles ficaram um ao lado do outro. Eu quero esses mesmos caras, um em cima e um para baixo. Como é que eu faço isso? As proporções é só para os espaços que eles vão ocupar. Mas esses caras estão um ao lado do outro. Agora eu quero que eles fiquem na vertical, numa orientação vertical. Exato. Exato. Então a gente pode utilizar, ó, pessoal, o Flex Direction, que é uma propriedade que me permite definir a direção do flex. Né? Então vejam aqui, ó, e depois deem uma olhada, pessoal, que dá para fazer bastante coisa. Deem uma olhada mais sobre flex. Não dá para a gente trabalhar muito tempo, porque a gente não tem muito tempo na disciplina, mas é uma tecnologia bem interessante. Então se eu colocar em coluna, quem estiver dentro, pessoal, do article aqui, ó, que é o esquerda e o direita, agora, não sei se eu salvei, salvei, ó, ficou um em cima e um embaixo. Ah, professor, mas você não resolveu o problema. Não, ainda não. Estou mostrando as possibilidades que a gente tem, né? Inclusive, ó, tem o column reverse. Salvo lá, ó, vai inverter, ó. F5, tá lá, ó. Tá vendo? Então, dá pra gente brincar com isso daqui de várias formas, ok? Mas, o que acontece? Se eu não coloco esta propriedade e digo que um determinado elemento do HTML vai utilizar o flex, por padrão, vamos salvar novamente, fica um ao lado do outro. Beleza? Travou? Não? Estão me ouvindo? Vamos lá, professor, sobre as proporções na tela. Fiz o teste na tela do meu notebook, no outro monitor. E como assim, Rafa? Sobre o que você quer saber sobre as proporções da tela? As proporções da tela, na verdade, é o seguinte: para cada tela, vamos ver se é isso que essa é a dúvida, se não for você manda ali. Para cada tela, ele vai calcular, né, o navegador basicamente calcula isso para nós e define qual é o tamanho que aqui tem que ficar e qual é o tamanho que aqui tem que ficar. Mas eu com certeza sei que aqui eu tenho 25% e aqui eu tenho 75%. Quanto isso é em pixel? Depende de cada tela, mas vai ser sempre proporcional. Se você abrir essa aplicação, no meu monitor ficou tudo desproporcional. Mas o teu monitor ele é maior que a tela do teu notebook, pode ser por causa disso, porque ele tem aumentado demais. Mas o que acontece? Eu posso abrir agora isso, sei lá, na minha TV aqui, né, que eu tenho, que está do meu lado, que é maior, né? Então é isso, né? O que acontece? Se eu abrir isso daqui na minha TV, isso daqui vai ficar gigante, né? Mas eu sei que esse lado rosa, ele tem 25%. E eu sei que esse cara do meu lado direito, que é o amarelo, ele tem 75%, ok? Justamente porque este cara, ele utiliza os pesos, e os pesos ao final são traduzidos para porcentagem. Aí o que acontece? Como é que isso resulta, né, no final em pixels? O que vai acontecer? O navegador primeiro tem que saber qual é o tamanho dele. Sei lá, tem 5.000 pixels de largura. Claro que não tem, só estou dando exemplo. Tem 5.000 pixels de largura, ok? Seria muito grande, mas vamos num exemplo grande. Aí eu quero 25%. Então eu sei que é 25%, quanto que é 25% relacionado a 5.000 pixels, e aí ele reserva aquele espaço para você, né? Se a gente for ver aqui ao final, e aí a gente pode utilizar esse cara, ó. Cadê? Elementos, vamos abrindo aqui, ó, article, esquerda, e aí eu consigo ver, exatamente qual é o tamanho que esse cara ficou, ele tem 233.900, e aí, clico nesse cara aqui, e consigo ver o tamanho que esse cara tem aqui também, ok? Então, aqui ao final a gente consegue ver o tamanho dele,
né? Mas ele vai criar sempre proporcionalmente, ok? Sempre proporcional, pessoal, ao tamanho da tela que a gente tem, né? E essa é uma das vantagens da gente trabalhar com o Flex, né? E não trabalhar com... Na verdade, sempre que a gente desenvolve, pessoal, aplicações web, e para celular é a mesma coisa, porque a gente tem vários tamanhos de tela, né? Vários, inclusive qualidades de tela, né? Quando a gente fala de celular, a gente sempre tem que trabalhar com proporção, né? A gente nunca pode trabalhar com tamanhos fixos, porque se você abre num monitor ou num celular diferente, aquilo ali vai zoar inteira a tua aplicação. O único lugar que a gente pode considerar, pessoal, trabalhar com tamanhos fixos, e quando eu digo tamanhos fixos, pessoal, é colocar, por exemplo, lá 200 pixels, né? É na altura. Na altura até tudo bem, né? Porque daí tem a barra de rolagem e toda essa questão. Mas na largura nunca, pessoal. Isso a gente tem que fazer com que a nossa aplicação seja responsiva, beleza? Aí, qual que é a ideia, pessoal? Agora, o que eu tenho que fazer? Se eu quero agora essa segunda parte dividida em 3, por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo em 3 partes, eu tenho que fazer isso daqui agora, ó, parte da direita, virar um container, que nem a gente fez com o Article, e essa que era a sacada, né? É aí que eu consigo fazer a divisão desse cara, um para baixo do outro. Então agora eu tenho que fazer com que essa parte amarela tenha quase o mesmo papel que o Article tinha aqui, ó, quando ele dividiu um cara para a esquerda e o outro cara para a direita. Aí a gente consegue fazer aquela brincadeira que eu tinha mostrado aqui para vocês, que era esta parte aqui, né? Então vejam que aqui eu tenho uma parte para a esquerda e uma parte para a direita, exatamente como a gente tem. Educação e experiência eu dividi em 2 ali dentro, né? Na verdade, acho que a educação... acho que era educação e experiência. Eu dividi em 2, não em 3, ok? Mas daí, obviamente, essa não é a única forma de fazer, né, pessoal? Daria para fazer de mais formas, mas dentro daquilo que a gente viu na disciplina, é como eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o que eu vou fazer agora? Primeira coisa, eu vou lá no meu HTML, vou aqui no HTML, ó, aqui eu já resolvi esquerda e direita. O que eu vou fazer aqui, ó? Criar mais seções dentro desse cara, porque é onde eu vou dividir os novos espaços. Então, para ficar mais fácil de identificar, nem precisa ter conteúdo, então dá para deixar aqui, né? Eu vou criar um ID aqui, ó, só para ficar mais fácil de entender, o ID do topo, o ID do meio, vamos colocar cima, né? Cima, meio e baixo. Entenderam aqui então, ó, pessoal? Então eu tenho um cara que controla, ó, o Article. Controla quem? O Article controla aqui o cima, o meio e o baixo? Não. Este cara aqui, ó, consegue enxergar, pessoal, somente a seção da esquerda e somente a seção da direita, ok? Agora, a seção da direita vai controlar as seções da parte de cima, da parte do meio e da parte de baixo, ok? Só que como é que eu consigo fazer isso? Agora é só a gente ir lá no CSS e terminar essa questão. Então, a parte da direita, o que eu digo para ela? A mesma coisa que eu disse aqui, ó, display flex. Então, vamos lá, ó. Display flex. Só que, por padrão, o display flex é na horizontal. O que eu vou fazer? Já vou utilizar o flex direction para dizer, ó, quem estiver dentro de você, fique em colunas. Quem está dentro do direita? O cima, o meio e o baixo. E agora, pessoal, é só a gente, então, criar os IDs aqui. Cima. Vamos colocar aqui, ó, flex. Todo mundo vai ter o mesmo tamanho. Tamanho 1. E vamos mudar as cores. Background color. Vamos pegar qualquer cor aqui. Beleza. Cima, meio e baixo. E aí vamos mudar qualquer cor aqui também.
Meu senhor, ficou tudo parecido. Mas acho que vai dar pra ver ali. Olha lá. Então agora o que acontece, pessoal? O cara da direita assumiu o papel também que vão ter filhos dentro dele. Então a gente pode ter sessões dentro de sessões, divs dentro de divs. Ok. A única coisa que daí eu preciso que ele assuma o papel e consiga controlar quem está dentro dele. A gente faz isso dizendo que o display agora é o display flex. E quem estiver dentro dele e utilizar o flex vai ficar em colunas. Né? Vai ficar em coluna, na verdade, né? Na orientação de coluna, né? A orientação vertical. Seria muito mais fácil o flex direction eles tivessem colocado aqui vertical em vez de coluna, fica mais fácil de entender. Mas a ideia é a mesma. Aí quem estiver dentro do lado direito vai separar com um espaço apenas, ok? Então agora cada um vai ter 33%, né? Porque a gente sabe que tem 3 100 divididos por 3, 33,3 que não acaba mais, né? E aí a gente tem, vamos voltar ali, se fizemos tudo certo, ou não, faltou alguma coisa, o que faltou? Faltou alguma coisa, peraí que eu acho que eu não salvei aqui o revisão. Não tinha salvado o HTML. Vamos dar um F5, tá lá, ó. Agora a gente tem, ó, as 3 partes separadas aqui. Ok? Ah, professor, agora eu quero, sei lá, a parte do meio dividida em 3 pedaços, um ao lado do outro. Dá para fazer, é a mesma brincadeira. E aí você vai brincando e separando os espaços do jeito que você quiser, mas dá para pegar esta parte do meio agora, aplicar o flex para ela, ok? Criar as seções ou divs dentro dela e aí separar os espaços. E aí você vai brincando, pessoal, do jeito que você quiser. E essa, pessoal, é a grande sacada do Flex, né? Que a gente pode, não precisa ficar trabalhando com medidas fixas, a gente pode ir aplicando o Flex dentro dos filhos também para que tenha o estilo que a gente quer. E esse daqui é o mais essa é a parte, digamos assim, introdutória do Flex, né? Bem básica, tem mais coisas que a gente pode fazer com esse cara aqui também, dá pra gente brincar de outras coisas ali também, beleza? E aí, ó, pessoal, aqui a gente já tem basicamente, ó, o estilo da primeira página misturado com a segunda, mas essa era a ideia da gente fazer uma revisão para ver essas questões aqui. O que eu não fiz aqui, pessoal, nessa revisão foi utilizar classes, né? Mas todo mundo já pegou a ideia de classe também. Para vocês saberem, eu utilizei, pessoal, deixa eu aumentar um pouco aqui, ó. Não estou encerrando, tô encerrando aqui no caso, mas daí eu vou ficar para tirar dúvidas e para, se vocês quiserem conversar comigo, fazer qualquer coisa, né? Mas acabei utilizando, por exemplo, classes aqui, ó, no ensino médio, graduação, né? Peguei aqui e utilizei classes para esses caras, né? Pro nome, pro nascimento, esses caras aqui também acabei utilizando classe. Além, pessoal, das classes que eu trabalhei aqui. Então aqui eu também acabei utilizando classes lá, ok? Para modificar e estilizar o formulário também, beleza? E aí, basicamente, pessoal, esses são os principais, claro que não tem como a gente abordar tudo, mas os principais conteúdos. Tá aqui uma div vazia com padding para afastar a barra. Gambiarra, e isso é gambiarra, né? Porque senão a gente tem um elemento vazio ali dentro. Resolve, mas aí sim é uma gambiarra, dá para fazer de outras formas. Pessoal, vamos fazer um pequeno intervalinho aí, uns 5, 10 minutos só para tomar uma água. Daí na volta eu fico aqui disponível para tirar dúvidas, né? Essa parte do formulário, eu vou subir hoje essa parte da revisão e já subo esse trabalho também, né? Já vou deixar lá no Git, já subo esse cara também para quem quiser dar uma olhada como é que eu resolvi todo esse trabalho. Ah, professor, mas tinha que estar igual? Não, né? Tem que estar parecido, próximo àquilo que a gente vem trabalhando, beleza? Aí eu já subo a revisão, já subo esse trabalho, né? A resposta, digamos assim, desse trabalho, e aí a gente fica tirando dúvidas para quem precisar, com relação a toda essa parte de HTML e CSS que a gente viu aí, beleza? Mas vamos fazer um intervalinho, daqui uns 5 minutinhos, 10 a gente já volta, beleza?